As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta quinta-feira, nesse dia 26 de setembro de 2013. E é muito bom saber que você está com a gente, hein? Muito obrigado aí pelo seu carinho, audiência, preferência. Obrigado pela fidelidade. Você que já estava nos dando a audiência, a liderança desse horário aqui no nosso Disque M. E continua, porque a melodia desse horário também está em primeiro lugar dentre todas as FMs do Rio de Janeiro. Muito obrigado a você pelo seu carinho, pela sua participação também aqui com a gente. Aliás, falar em participação, você sabe que a melodia, ela não abre mão, mas de jeito maneira da sua participação, né? É muito importante, sobretudo aqui no nosso debate, você externando a sua opinião, você participando efetivamente aqui da nossa pesquisa do dia. E por falar nisso... Pesquisa do dia. A pesquisa de hoje. Você tem algum trauma de infância que ainda não conseguiu superar? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. Nós vamos estar tratando de um assunto muito importante. Esse assunto, de fato, ele é muito importante. E nós queremos que você use aí da sua sinceridade, porque vai que nessa quinta-feira é o dia de você ser curado, hein, ó? Pois é, então estamos com esta pesquisa para que você possa interagir com a gente através aí do 33250097, você online aqui no site da nossa Melodia, melodia.com.br, e um timaço escalado. Para esse nosso debate de hoje, a dama da mesa, a doutora Eni Peniche, da PIB do Recreio, o pastor Adilson Henrique dos Santos, da Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, São Gonçalo, o pastor Elisandro Parreiras, da Igreja O Brasil para Cristo em Campo Grande, e o pastor César de Andrade, da Igreja Batista Favos de Mel, em Jacarepaguá. Nós vamos começar então o nosso debate. O pastor Elisandro Parreiras vai estar orando, então, abrindo o nosso debate de hoje. Obrigado, Senhor, por esta manhã, ó Deus, e que a bênção do Pai seja sobre cada vida, cada família, cada ouvinte, a esta mesa, Senhor Deus, ao pastor Eliel. Clamamos a tua bênção, tua direção, e que com sabedoria possamos, ó Deus, abençoar vidas através da tua palavra, através de exemplos, ó Deus, e testemunhos vivos do que o Senhor tem feito e há de fazer. Em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, vamos então ao nosso debate de hoje, o debate aqui da nossa Melodia, aguardando você, claro, sempre participando aqui com a gente, tá bom? Vamos começar então esse nosso debate, isso só pra gente encaminhar aqui aos nossos convidados de hoje, aos nossos debatedores. Todo sábado aqui no nosso Disque M, a gente sempre traz aqui uma conversa, coloca um tema, né, assim, informal, para que as pessoas possam participar, a gente tem mais tempo, né, no sábado para conversar. E nesse último sábado nós colocamos: se você gosta do seu nome? Pergunta, tese simples. Você gosta do seu nome? E tal qual a nossa surpresa, muitos irmãos participaram e disseram assim: não gosto não. Eu tenho um verdadeiro pavor ao nome. Eu trago isso. Isso me deu assim uma ideia de quantas pessoas com sentimentos terríveis dentro de si e tentaram afogar isso, só que isso não consegue, porque o nome, por exemplo, é a identidade da pessoa. Como é que é isso? E aí traz isso, tentando amenizar de um lado, amenizar de outro, mas não busca cura. Muitas pessoas não conseguiram, não tinham uma noção de como trocar nome, juridicamente falando. Aí nós trouxemos então esse debate, porque é possível que você traga algum trauma de infância, alguma coisa que aconteceu lá na sua infância, lá na sua criação, talvez lá no seu colégio, talvez um apelido que lhe colocaram, talvez o seu nome comum. E aí? Vamos então ao nosso debate hoje. Eu estou com o resultado aqui parcial da nossa pesquisa e elencando exatamente aquilo que aconteceu no sábado. No sábado nós não fizemos pesquisa, nenhuma enquete, só colocamos no ar uma pergunta simples, mas por trás de cada resposta havia um sentimento, ou seja, um ressentimento que a todo dia é realimentado. Eu começo com a minha querida doutora Eni Peniche. Que alegria tê-la
aqui no nosso debate desta quinta-feira. Bom dia, querida. Bom dia, Eliel. É um prazer imenso estar aqui novamente com os queridos aqui da mesa, pastor Elisandro, César, pastor Henrique. Então... E aí, doutor Eni? Isso é comum mesmo hoje, até mesmo nós mesmos, porque às vezes a gente também dá uma mascarada na questão espiritual, mas quantas pessoas no sábado de sentir trazendo ainda, sabe assim, uma coisa que não conseguiam resolver, e a coisa lá da infância, chegou a adolescência, chegou adulto, e pessoas até da melhor idade ainda vivendo esse peso, doutor Eni Peniche. É verdade, muitas pessoas carregam uma malinha, né? Trazem uma malinha, às vezes até mesmo, né, do próprio nascimento, e vem carregando, e chega na idade adulta, por não expressar, o inconsciente dá um jeito no momento de tensão, de estresse, dispara um gatilho, e muitas vezes daí surgem fobias, síndromes do pânico, e a gente às vezes vai fazer uma investigação, está lá na infância, né, a causa. E é muito comum, sim, Eliel, muito comum, porque a criança, ao nascer, ela tem o cérebro, apenas uma parte do cérebro, né? Por isso que tem aquela moleirinha, e na medida que a calota craniana vai crescendo, o cérebro cresce junto, e vão criando novos sítios neuronais. E a criança, até 6, 7 anos, ela só tem pensamento concreto, ela não tem pensamento abstrato. Ela não consegue abstrair. Então, qualquer coisa é algo imenso. A briga dos pais é uma guerra do Oriente Médio, porque ela vê aquilo como um estrondo. Então, é tudo muito grande. Então, a neurociência já tem feito, algumas linhas têm feito pesquisa de que a própria fobia, ela se instala mais ou menos na idade de 3 a 5 anos de idade. Olha aí, que coisa, hein? É. Olha, é um assunto que nós estamos começando o nosso debate, né? Para falar exatamente sobre isso. Pastor Adilson Henrique, muito bom também tê-lo conosco nesta quinta-feira. Bom dia, querido. Muito bom dia, pastor Eliel, também é uma alegria estar de volta aqui a esta mesa seleta, conhecendo aqui a pessoa maravilhosa do pastor Elisandro, o pastor César, que a gente já conhece essa pessoa maravilhosa, e a doutora Eni, que já discorreu de uma maneira aí preciosa. Esse tema é muito plausível, né? E o que nós podemos, assim, concordar com o que a doutora Eni já falou. Mas existe uma coisa muito interessante, pastor Eliel, como ela falou a respeito do cérebro, das informações registradas por uma criança. O que nós percebemos é que esses traumas que acontecem são traumas, às vezes, sentimentais, traumas psicológicos, que as pessoas carregam durante toda a vida. Às vezes por um nome que a pessoa carrega. Agora mesmo o pastor César estava comentando, falando sobre... Ele deu um exemplo sobre o nome Adilson e Adirson. E ele disse que existe uma pessoa que ele conhece que chama Adirson, e eu chamo Adilson. E a minha sogra me chama assim, Adirson. Né? E às vezes as pessoas não gostam daquele nome e trazem, então, um trauma muito grande. E às vezes os pais... eles não observaram certas coisas, às vezes até não por falta de conhecimento, às vezes por um erro de cartório, e isso traz um sentimento. Isso é registrado lá no cerebelo da criança, vai lá no hipotálamo, e chega um momento que ela começa a carregar o problema, e isso vai gerando outros problemas. Além das situações, o pastor Eliel, do trauma que ela tem, que ela passa no seio familiar, por ver um mau exemplo do pai, o pai que bebia, a mãe que vivia uma vida diferente, e tudo isso vem trazendo traumas. Então é um tema muito bom de se discutir, não é fácil, mas nós agradecemos a Deus pela orientação que Ele está lhe dando para conduzir e dizer o seguinte, pastor Eliel, este caminho que a igreja vive hoje, ela vive com muita coisa escondida. E tais temas estão fazendo com que as pessoas descubram e colocam para fora a possibilidade de receber uma cura, receber algo novo, Eliel, que este povo que está escondido, às vezes, dentro da igreja, não escondido em Cristo, às vezes escondido na igreja, está sofrendo com muito trauma. Pastor Elisandro Parreira, muito bom também tê-lo conosco. Bom dia, querido. Muito bom, pastor Eliel, uma bênção de Deus. Bom, traumas, né? Graças ao bom Deus, da minha infância
eu não registro nenhum trauma. Eu registro algumas indignações, né? Falaram que o Brasil foi descoberto e tinha índio aqui, né? Aí isso dá uns conflitos na cabeça da gente. Ok? Mas traumas, graças ao bom Deus, não. Mas acompanhando a igreja, acompanhando o comportamento de algumas pessoas, observamos. Hoje, graças a Nossa Senhora Prancha, né? Quem tinha problema com o cabelo enrolado tem o cabelo liso, né? E observamos que coisas tão pequenas vão trazendo, como o nome que já foi citado, pequenas para uns e enormes para outros. Pessoas que vão trazendo para dentro do seu coração, dentro da sua mente, tá, alguns comportamentos totalmente distorcidos. O grau de instrução que não conseguiu, a dificuldade de relacionamento com as pessoas, isso vai gerando. Eu encontrei uma certa vez uma pessoa que, pastor, eu acabei de me casar, não quero ter filho, não consigo ter filho. Eu vi aquele casal sentado, acompanhando, chorando, e eles tinham dificuldade, trauma por parte da esposa. Foi acompanhado até conseguir. Então, são vários links, né, que algumas pessoas trazem dentro de si, até mesmo por conta de instruções lá de trás. Não sei se aqui a maioria viveu, creio que sim, mas antigamente era a base da ameaça, né? Olha a mula sem cabeça, olha... ou às vezes na igreja, né? Ó, se andar, vou falar com o pastor, hein? E o pastor virava aquele monstro para a criança, então crescia com receios. Então, algumas coisas pequenas que parecem ser inofensivas e, na verdade, não as são. Ao desenvolverem isso, mais tarde, a seriedade, o comprometimento, né, da inteligência, do raciocínio e até mesmo da insegurança que gera na criança, hoje um adolescente, um jovem, um senhor, uma senhora. Muito bem. Pastor César de Andrade, muito bom também tê-lo conosco nesta quinta-feira aqui no nosso debate. Bom dia, pastor César. Alô, pessoal, bom dia. Bom dia, Léo. Rever você é bom. Mesma forma, muito bom irmão. Estar aqui com Legal. Essa turma também. Só fera aqui. A pergunta, eu respondo que não. Se eu tenho algum trauma da infância, eu devo ter tido frustrações, enfim, mas que não se tornaram patologia. Porque o trauma é uma patologia, né? De repente, uma frustração mal resolvida, uma situação, uma ocorrência. Agora, o tema é muito mais profundo do que ele parece, né? Para falar de trauma, eu posso voltar até Freud ou posso voltar ao Éden, Jardim do Éden. Na minha opinião, o trauma nasceu lá no Jardim do Éden. Isso não é contexto espiritualizado, não. Quando o homem foi destituído da graça, todas as ruínas se estabeleceram ali. Então, o ser humano, ele já nasce suscetível a traumas. Você pode pegar uma pessoa agora, por mais saúde que ela tenha, a mortalidade já está dentro dela. Normalmente a gente diz assim, ele estava doente e morreu. É um erro isso. Ele ficou doente porque a mortalidade já habita nele. Antes de você ficar doente, a mortalidade já está presente. E essa mortalidade que nasce juntinho com a vida, a mulher agora está lá, fecundou lá o óvulozinho, naquele instante da vida a morte chega junto. Isso por conta do Éden, lá da transgressão. Então o trauma, ou a frustração, as mazelas da vida, porque o trauma nada mais é do que uma patologia de uma mazela qualquer. Isso decorre da natureza humana. Todos nós, por uma razão ou por outra, por uma origem ou por outra, somos traumatizáveis. Claro que existem situações que já se consolidaram. O que é o trauma hoje? Seria a mortalidade em movimento, em exercícios? Enquanto está tudo bem, de repente a criança, que é uma fase da idade, onde se assimila tudo, a criança tem o potencial de assimilar tudo. Eu não assimilo hoje absolutamente nada proporcional a uma criança. Então a fase da criança, isso é um detalhe que a gente tem que entender aqui. É uma fase muito importante para a caracterização desse trauma, porque ela está numa fase de absorção de tudo, ela absorve tudo. Agora, tem velho que tem trauma também. Então o trauma não depende da idade, ele depende da natureza humana. Todos nós somos traumatizáveis, por uma coisa ou por outra, por uma reação ou por outra. Então, no primeiro momento, eu diria para vocês,
Se eu voltar a Freud, eu venho com as teorias dele. Não, porque eu sei que é um monte de teoria. Mas só que eu tenho conhecimento de um pouco mais longe. Não preciso voltar até Freud só. Tudo que Freud disser, eu rebato Freud lá no Éden. Eu vou lá para o Éden e rebato. E rebato antes, porque foi dito antes. Então, o trauma é uma patologia. Eu não tive quanto criança. Agora, eu sou suscetível. É mortal? É traumatizável. Agora 11h17, ouvinte participando com a gente, dizendo, tenho sim, meu pai bebia e batia na minha mãe, nos meus irmãos e em mim também. Aqui o outro ouvinte dizendo, a professora rígida demais não deixava ir ao banheiro, e aí por causa disso, lá na infância eu fiz xixi na calça. Vocês imaginam na escola fazendo isso? Porque a gente hoje, na nossa sociedade, criaram o tal do bullying, um nome muito bonito hoje. Mas isso sempre existiu. Quem é que não sofreu lá na escola? Com apelido... Ferrugem, que eu tinha muita ruga, lembra? Ou seja, Ferrugem. Tem gente que tem a capacidade de superar isso. Imagina, a gente até errava no plural, 4 olhos, né? Não eram 4 olhos. Estava todo mundo estudando 4 olhos, ou não sei o quê, E aí, doutor Eni Peniche? Sempre existiu, mas hoje... muitas coisas existiram. Mas hoje, graças a Deus, pela informação, nós estamos na era da informação, da investigação, e muitas coisas têm vindo à luz, né? E estamos se estudando, estamos se verificando, pesquisando, e bullying vem de bulinar, né? Mexer com o outro. E realmente, a escola, ela causa muito trauma na criança, porque normalmente vem daqueles mais velhos para os mais novos, ou aqueles mais antigos, e os que entram na escola, né? Então, a pessoa, tudo que é novo, a criança já chega meio... E dependendo do temperamento, se é mais introvertido ou mais extrovertido, vai sofrer mais ainda. Então, a maioria das pessoas passou por um trauma, por uma experiência dolorosa na escola, com certeza. Ou passou doloroso porque sentava lá atrás, era bagunceiro, foi expulso, apanhou da outra turminha. Eu, por exemplo, passei trauma porque eu sentava lá na frente, eu ficava prestando atenção, estudando e tal, que eu sempre gostei. E uma vez encheram a minha cabeça de bolinha de chiclete. Jogaram assim, porque eu estava lá na frente, a professora dando atenção para mim. E a professora, porque às vezes os professores eles não têm sabedoria como os pais. Poxa, vocês podiam ser comportados assim, igual a ela, aí ficaram com raiva da gente, entendeu? Então, aí os professores ficam comparando e tal, e aí eles ficam com raiva da gente. Aí não pode fazer isso com o professor, faz com o aluno. E eu cheguei em casa, tinha o cabelo comprido, cheio de bolinha de chiclete. Minha mãe teve que cortar meu cabelo todo por baixo. Então aquilo foi traumatizante, mas não me paralisou. O problema do trauma é quando paralisa. Dependendo da idade, quando é trauma mesmo, às vezes a pessoa nem tem consciência dele, tá? O inconsciente arquiva para que a pessoa continue, especialmente quando é criança, para que continue o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento neurobiológico. Agora, experiências dolorosas, todos nós tivemos, a gente lembra, e muitos não querem perdoar, muitos não querem esquecer, alimentam, e tudo aquilo que a gente alimenta cresce e cria força, não é isso? E uma coisa que eu costumo a dizer muito dos meus treinamentos, Eliel, o ser humano ele gosta de ter prazer como adulto e sofrer como criança. Isso é um problema muito sério. Entende? Porque na hora de ter prazer, fazer acontecer, é adulto e tudo, mas na hora do sofrimento se encolhe, porque o cérebro faz mesmo aquela regressão emocional, fica com medo de tudo e tal. Por quê? Porque não houve esse desenvolvimento emocional. Continua imaturo, mimado, as pessoas, os pais fazendo tudo, as pessoas, e aí vai. É muita coisa, né? Mas todos nós tivemos experiências ruins no colégio, nem todos gostavam de estudar. O colégio é realmente uma marca na vida da maioria das pessoas. Muito bem. O João Alexandre de Campos dizendo, sou gordinho e uso óculos, meus amigos me zoam muito. Olha só, ainda continua ainda, mas só que hoje tem um outro nome. Aqui, eu ouvi dizendo, olha, fui abusada quando criança e consegui superar através da conversão. Inclusive, o meu agressor se converteu também, além de ser da minha família. Olha aqui, quantos traumas, hein? O Márcio Rogério de Bangu dizendo, fui abandonado pelo meu pai. Inclusive, eu nem o conheço. O Luiz Fernando, através do Facebook, dizendo, eu não tenho certeza se superei, pois nunca tive coragem de contar a ninguém, nem ao meu pastor, e isso ainda me dói.
pergunta aqui o que fazer. Então, de fato, acabou confessando aqui que ainda não conseguiu superar, né, Luiz? A Solange Maria de Campo Grande dizendo: tenho 58 anos e me sinto muito mal, porque meu pai nunca foi meu amigo, ele me maltratava e dizia que não gostava de mim, e até hoje, mesmo depois que ele morreu, não consigo perdoá-lo. Aí começa a questão aqui do perdão, pastor Adilson Henrique. É realmente uma situação, são situações complicadas. O ser humano, ele tem uma bombinha, ou explode para fora, ou vai explodir para dentro. E o que acontece? Essas pessoas, no caso da nossa irmã e do nosso irmão, ela precisa conversar com o pastor, sim, ela tem que liberar esse perdão. Porque se ela não fizer isso, ela vai ficar, conforme a Bíblia fala, em João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai é muita morada, se não fosse assim eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Jesus estava falando. E hoje, o conselho que a gente pode dar para essa pessoa, que ela não perdoou ainda o seu pai que já morreu, ela precisa ter um encontro com o seu pastor, conversar, colocar para fora, pedir uma oração, para realmente ser sarada. E há casos desse aí, que não são casos nem só espirituais, são casos psicológicos, mexeram na mente dessa pessoa. Por exemplo, esse rapaz que fala que gordinho de óculos, que sofre por isso, quer dizer, para superar isso, ele precisa primeiro acreditar, você precisa acreditar que você é um campeão, você é um vencedor, e que não é o teu biotipo que vai te fazer perdedor, não, muito pelo contrário. Eu tive um momento da minha vida, Eliel, que ainda novo, e alguém disse assim para mim: olha, você não vai conseguir. Eu tomei uma decisão, pastor César, eu quero agora entrar para as Forças Armadas. E alguém disse para mim: você vai entrar? Você não vai conseguir. Você não é lugar para você. Como é que você vai fazer isso? E eu falei: não, eu vou conseguir. E eu lutei contra muitas pessoas naquele momento, doutora Peniche, e falei: eu vou. E entrei lá no escalão menor e consegui sair numa posição privilegiada, que poucos chegam. Então eu acho que a gente, para superar, primeiro a gente tem que mostrar para a gente mesmo que a gente pode. E isto se resolve, estas pessoas são convertidas. A partir do momento que elas se converteram, aceitaram o Senhor, precisa ter a confiança no Senhor, falar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a pessoa precisa, pastor Eliel, se voltar agora e deixar esta bombinha. Se ela tem o problema de falar, ela joga para fora, porque se ela não jogar para fora isso vai explodir dentro, e quando explode dentro, vem um monte de problema, vem enfermidades, vem doenças, e é o que está acontecendo dentro da igreja. Existem muitas pessoas que estão doentes porque não falam, e graças a Deus, Eliel, porque a Melodia abre esse canal, e eles estão falando aí em público o que passaram, e isso é bom, pastor César, porque quando eles abrem o coração, já começa o início aí. Eu acho isso importante. Muito bem. Ouvinte da Penha, dizendo: tenho 37 anos de vida e desde quando me conheço por gente, tudo o que fiz em minha vida com o primeiro nome, que infelizmente carrego em minha alma, tudo sempre deu errado. E tenho o Espírito Santo de Deus por minha testemunha, que ao usar o meu segundo nome, as coisas passaram a dar certo, ou mesmo dando errado algumas coisas, nada me abala tanto quanto fazer aqui a questão do primeiro nome, infelizmente. E aí, pastor Alessandro Parreira, a questão é a gente já parte para um misticismo, até porque a sociedade também já caminha nessa linha de colocar uma letra, o I, aí coloca o Y, porque a numerologia tem todo um aparato meio que espiritual nessa questão também, não, pastor Alessandro? Tem sim. Algumas décadas atrás não se preocupava muito com o significado, falando aqui do Brasil, com o significado dos nomes. Você colocava um nome, achava bonito, às vezes era um ator, um cantor, alguém de fora. E de um tempo, de algumas décadas para cá, se preocupou em saber qual a origem do meu nome, né? Mais um costume judaico. E daí alguns começam a ter dificuldade, dependendo, descobre que o nome não tem um significado bom, né? Aos olhos da tradução. E aí a pessoa acaba se prendendo, acaba se traumatizando às vezes, talvez porque o nome não é sugestivo a ser um vencedor, uma pessoa bem sucedida, e quem sabe até mesmo amaldiçoada de acordo com o adjetivo. E alguns se trancam porque fica místico mesmo, né?
dizer para essa irmã que se ela está em Cristo, o seu nome, né, tal é que Deus já deixou bem claro, vai nos dar um novo nome um dia e ela fica em paz, mas esse aí já passou, tá? Ela usa o nome sem nenhuma dificuldade, sem nenhum complexo, tá? Porque quem a gerencia, quem a guarda, quem a abençoa é o Senhor, não é o seu nome que vai influenciar, ok? Muito bem. A Marília do Estácio dizendo bom dia, o pessoal da Melodia. Eu nasci com uma paralisia facial. Por problemas no parto, de início, o médico disse que minha face voltaria ao normal com o tempo e não voltou. Meus pais também, por falta de conhecimento do assunto, deixou passar. O tempo passou e eu fui para a escola. Nossa, foi horrível. Minha infância foi horrível. Sinto que até os meus familiares também fez descasos aí com a minha deficiência. E até hoje eu não me recuperei. Tenho mais facilidade de falar do assunto quando alguém pergunta do que aconteceu, mas tenho dificuldade de relacionamento, pastor César de Andrade. Uma situação dela é uma situação física, uma coisa que ela vivencia. Mas se ela já nasceu com isso, porque uma coisa é você adquirir uma deformação a posteriori, né? Você pega uma pessoa que teve a visão natural, regular, a vida toda, um dia ela sofre um acidente e perde essa visão, a adaptação dela a essa situação é muito maior, mais difícil do que aquela que já nasceu assim, que a realidade dela é essa. Acho que nesse pormenor ela tem que encarar a realidade, sabe? E teve essa situação que não a diminui, na minha opinião. Aí a questão da pessoa também se impor um pouco, como o pastor Adilson falou aqui ainda agora, outras palavras. Tem situação que você tem que se impor, quer dizer, eu falei no início da minha fala, nós somos todos traumatizáveis. Daqui a pouco o trauma se instala. E agora nós temos que ter uma capacidade, aliás, nós temos essa capacidade em Cristo, de sair dessa escravidão. Esse negócio da moça que foi o negócio do nome, o primeiro nome, isso para nós não serve. Isso para nós não é cabalístico, isso para nós não serve. Isso é uma escravidão inconcebível para um povo, o servo de Deus, não pode ter isso. Então agora, a moça tem um trauma, tem uma deficiência. Acho que ela tem que encarar normalmente. A gente vê tantas pessoas com deficiências por aí, e que são produtivas e que normais e não estão nem aí. Agora, se a própria pessoa se acanha disso, que de certa forma é até entendível, porém mais entendível sob o ponto de vista da situação secundária. Quando você tem uma naturalidade, aí entra a figura jurídica, que não é o caso de discorrer aqui, do dano moral, aquele acanhamento que a pessoa fica... por exemplo, eu tenho um corpo normal dentro do contexto normal. Amanhã depois eu perco uma perna no acidente, aquele trauma, aquela vergonha, aquele acanhamento. Então, se isso for decorrência de um acidente, isso é indenizável, sob o ponto de vista do dano moral. Agora, a pessoa já nasceu com essa situação, ela é assim, cabe ela assumir também. A minha cara é essa. Então, tem uma situação do trauma que a pessoa tem que reagir, sob pena dela piorar o quadro. O pastor Adilson está discorrendo sobre isso. Se você deixar essa situação explodir dentro de você, essa bombinha que ele falou, você vai experimentar uma dimensão do trauma muito pior do que essa que está até agora. Então, é uma situação ruim, né? Ela não consegue superar, porque a visão, claro, ela tem noção da beleza, da beleza física, e ela não se vê assim, ela tem... Mas acho que o caráter da vida, a capacidade produtiva, o fato de ser uma pessoa de bem, estão muito acima da distorção eventual corporal. Então, acho que nesse caso, ela tem que se ajudar. Aí o psicólogo não vai fazer muita coisa, ninguém vai fazer. Você nasceu assim, já não deu, tem a pessoa que nasceu com uma sequela, porque teve rubéola, a mãe, antes do nascimento. Assuma essa sua realidade. Não há mais ou menos importante, superior ou inferior. Você tem uma deformidade física, assuma. Você é assim, você nasceu assim. Agora, você tem elementos dentro de você, recursos pessoais, que superam muitos. A gente vê, está cansado de ver pessoas aí com uma série de deficiências, e aí tem a Paralimpíada, tem não sei o quê. Então, acho que você, neste caso, especificamente essa irmã, assuma. Você tem uma deformidade física? Sim. Tem gente que tem uma deformidade moral pior do que essa. Então, assuma. Você tem essa deformidade, assuma essa posição e não se abata por isso. Doutora Eni Peniche, existe um respeito com relação a isso? Porque eu queria também falar do outro lado. Eu acho que isso acontece também porque eu não sei se a sociedade respeita, não.
Porque a partir do momento que a gente tem que ter lei e punição para isso, é sinal de que conscientemente não existe por parte do ser humano o respeito com relação a isso, hein, doutora Eni? É verdade. Especialmente a criança, ela é muito cruel. A criança é muito cruel porque ela não tem censura. Ela não tem um senso de juízo, ela não tem um senso de valor, né, para saber aquilo que fica bem, que não fica, porque ela tem um pensamento muito concreto. Então, isso depende muito da criação. E, às vezes, pelos pais não dar limites, não ensinar, cresce um adulto super sincero, que eu chamo de sincericídio, não tem homicídio? Sincericídio, mata as pessoas por apontar, isso aí, que não sei o quê. Então, existem certas coisas que a gente tem que olhar e focar no melhor que o outro tem, não no pior. O ser humano, ele tem um hábito, né, de focar o que não presta. O problema, as situações difíceis, está tudo maravilhoso, Eliel. Olha o preguinho na parede, ó. É impressionante, é uma crítica. O ser humano, ele tem essa tendência. Eu acho que, sabe, isso veio do mundo caído mesmo, né? Então, isso é muito sério, porque as pessoas são as primeiras. E, olha, eu vou falar um negócio, isso começa de casa. Às vezes os pais têm vergonha do filho com problema, com filho defeituoso. Ou seja, ou vergonha ou pena, porque o primeiro passo da autossuperação é você não se sentir vítima daquilo tudo. Você aprender a se autossuperar, porque a coisa mais importante que tem na vida de uma pessoa, o caminho do sucesso de uma pessoa, é a resiliência. É a capacidade que você tem de ter um problema, de cair, de ter traumas, e você se levantar, se superar e ficar melhor do que era antes. Então, isso aí, isso está em nós temos os recursos para tudo isso. Agora, vai depender do treinamento que você recebe. Uma coisa que eu falo muito, tudo se aprende. Tudo, nós temos um cérebro, nós temos uma autoprogramação no cérebro que tudo pode ser aprendido. Não tem como não aprender a viver melhor, tem como aprender as coisas que Deus acha a nosso respeito. O que é uma psicoterapia? Uma psicoterapia é pegar a pessoa e mostrar o outro lado da situação, ressignificar a situação para ela, mostrar para ela, buscar os seus pontos fortes, porque as pessoas elas focam tanto nos seus pontos fracos por pena de si mesmo. E muitas vezes a família alimenta essa autopiedade, por amor, não sei lá o que é. Não tem noção do mal que isso pode causar para aquela pessoa no script de vida, no roteiro de vida dela, entende? Então, a primeira coisa que tem, você tem trauma, todos nós temos trauma de infância, eu tive muitos traumas, por exemplo, eu tive problemas, eu fui abusada pelo meu avô. E a coisa aconteceu por quê? Porque eu diluí. Porque quanto mais guardar, porque se a própria pessoa censura, ela vai achar que mais ainda os outros fazem. As pessoas têm vergonha de ser vítima. As pessoas têm vergonha de sofrer. As pessoas têm vergonha de ficar doente. As pessoas têm vergonha. Então, não é por aí, né? A gente tem que buscar ajuda, tem que falar, tem que minimizar a intensidade emocional daquela situação. Isso desencanta. Quanto mais você fala sobre a situação, quanto mais você se traumatiza numa tragédia, você fica com estresse pós-traumático, e você fala sobre aquilo, e você vai ressignificando, ou seja, se autossuperando e vê naquela experiência o que Deus está querendo me ensinar com isso, o que eu posso aprender, como eu posso ser melhor através dessa situação, buscar nessa diferença o seu sucesso. Né? Isso aí é muito importante. Agora, é preciso, para isso, é importante que haja o conhecimento disso. Muito bem. E é o que a gente vai fazer logo após o intervalo. O que a gente vai dizer aqui? Vai trazer biblicamente, cada um mostrando um ponto aqui, porque, graças a Deus, muitas pessoas participando aqui, e a palavra do pastor Adilson sensacional. Pessoas que não conseguem falar com ninguém, vai agora no computador, aqui está uma virtude, um lado bom, e a pessoa consegue colocar, e sabe, textos aqui grandiosíssimos aqui, a história é contada aqui, e já é um grande passo. A gente vai mostrar biblicamente. Então, o que fazer, então, a partir de agora? A gente vai para o intervalo. Volta já, é rapidinho. Estamos apresentando Debate Melodia. Muito
Muito bem, 11h39, de volta com o nosso debate nesta quinta-feira, recebendo a doutora Eni Peniche, o pastor Adilson Henrique dos Santos, pastor César de Andrade e o pastor Alessandro Parreiras. Estamos discutindo aqui o tema: você tem algum trauma de infância que ainda não conseguiu superar? É o tema em destaque, e nessa segunda parte, já que estamos encaminhando aqui para o final do nosso debate, nós vamos estar trazendo biblicamente para você que está agora aqui, você que tentou, você que buscou, mas não conseguiu e ainda continua vivenciando ainda aí esse trauma de infância. Por mais que você, sabe, tenha orado, pedido ao Senhor, você não consegue entender, nós vamos estar trazendo aqui à luz da palavra de Deus o primeiro passo. O primeiro passo é o segundo passo. O primeiro passo já foi dado. Você entrar em contato aqui com a gente e colocar exatamente para fora a palavra da doutora Eni Peniche, que ela diz aqui que isso é muito bom, você externar exatamente o que você está vivendo. É o primeiro passo. Vamos então ao segundo. Qual o segundo passo então? Pastor Adilson Henrique. Pastor Eliel, é muito tremendo esse assunto, né? E eu gostaria de me pautar aqui num texto da Palavra de Deus, lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4, fala de uma pessoa chamada Jabes. Alguém chama Jabes, mas Jabes. E diz a Bíblia o seguinte, o versículo 9: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Diante de uma geração, a Bíblia para falar de uma pessoa que nasceu com sofrimento, com dores, com problemas. A doutora Eni Peniche falou sobre sofrimento, o pastor César discorreu ali de uma maneira interessante. Eu fiquei pensando o seguinte: todos nós tivemos sofrimentos, todos nós. Este aqui, bíblico, ele sofreu para nascer, pastor Eliel, passou por problemas, mas chegou um momento da vida dele, a Bíblia para no meio da geração, e é o único caso deste capítulo que ela para falar sobre ele. Ele faz uma oração, ele invoca o nome de Deus. A primeira coisa aí que esses ouvintes, né, essa irmã apresenta, ela abre o coração, ela chega na melodia, ela abre a vida dela, estou com esse problema. E ele invoca Deus e faz uma oração: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificados, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. A pessoa precisa hoje, se tem trauma, se ela viveu, quer seja se ela foi cerceada quando pequena, se houve uma molestação, se houve um problema de um acidente, se houve um problema dentro da família, seja de etílico, problema de bebida, ela precisa agora dar um grito agora e falar: olha, eu quero viver daqui para frente diferente. Eu aceitei a Jesus, não posso carregar mais esse trauma. Agora eu vou fazer igual ao apóstolo Paulo, em Filipenses 3, 13 e 14. Olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, pastor Eliel, eu gostaria de deixar para este ouvinte o seguinte: biblicamente, existe alguém que foi colocado na Bíblia como um derrotado, alguém que foi destinado a sofrer, a morrer, mas ele parou no momento da vida dele: opa, não, eu preciso de ti, Deus, e com a tua palavra eu vou avançar, eu quero que tu amplie os meus termos. Eliel, um dia na vida eu fiz isso, porque eu não tinha perspectiva não, vim de uma família paupérrima, Eliel, muito, muito pobre, e um dia eu gritei e falei: não, eu tenho que mudar essa situação. E Deus fez mudar isso. Então eu acredito que este exemplo aqui é um dos exemplos, e vai fazer como o próprio salmista Davi. Chegou um momento da vida dele, lá no versículo 11 do Salmo 51, que ele diz assim: Senhor, olha, está acontecendo tudo comigo, mas tem uma coisa aqui, versículo 11 do Salmo 51, não retires de mim o teu Santo Espírito. Ou seja, ele diz: Senhor, aconteça o que acontecer, mas não deixa sofrer não, eu quero estar nas tuas mãos. Melhor para essa pessoa, pastor Eliel, para os nossos ouvintes, é estar na mão de Deus. Faça esse pedido e avança, não olha para trás não, por favor. Você tem algo dentro de você que pode irradiar coisa melhor para a glória de Deus. Pastor Alessandro Parreiras. Destaco aqui o período em que o rei Davi, por ter errado
de duas maneiras em ter cometido um ato de adultério e um homicídio. Ele chora profundamente, ora, clama, pede a Deus que não fizesse mal àquela criança. E de repente, alguém anuncia para ele que a criança morreu, meio receosos, mas anunciaram para ele. Quero dizer para cada ouvinte, para de lamentar a sua vida. Até quando durará a tua lamentação? Davi me ensina muito nesse momento que quando ele percebe que não tem mais jeito, Deus havia batido o martelo e sacramentado, Davi se levanta, se arruma, come pão e segue a sua vida. E todos ficaram assustados com ele. Ou seja, ele teve uma reação, atitude. Não é que ele ignorou, ou seja, ele reconheceu o seu fato, ele soube que Deus, quando estabelece, estabelece, e ele soube se refazer com propriedade, pelo seu coração, pela intenção do seu coração. Então, se você hoje vive lamentando os traumas que já ocorreram, que são sérios, que são importantes, mas não tiver uma reação à altura disso, ou seja, superior ao que você passou, você vai ficar sequestrado e refém do que você viveu. Faça como Davi, ergue-te, levanta-te, dá a volta por cima, segue a sua vida. Você não adianta chorar pelo que já aconteceu, já foi, não volta mais. Deus estabeleceu daquela maneira e agora é um novo tempo para a sua vida. Como Davi assim fez, parou de lamentar e passou a cultuar o Senhor, assim seja a sua vida. Pastor César de Andrade. O apóstolo Paulo sugere como solução para isso, ele traz a lembrança, o rejuvenescimento da criatura, daquelas pessoas que estão em Cristo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, os efeitos, os fardos dos traumas da infância e tudo mais, isso faz parte de uma história. História não é presente, história é passado. Para nós outros que temos a fé em Cristo e tivemos um encontro com Ele, essas coisas não podem produzir mais danos na nossa vida. Eu conheci um pensamento interessante que diz assim: as lembranças do passado roubam metade da nossa vida. E as preocupações com o futuro roubam a outra metade. Então eu preciso entender que as coisas velhas passaram. Devo rejeitá-las, como o pastor Adilson trouxe, prosseguir para o alvo. Porque se você ficar remoendo aquilo, igual o boi ruminando, porque Satanás ele é malandro. Ele quer evitar de qualquer maneira que você usufrua da paz que está à sua disposição. Como o diabo não pode tirar o que Deus deu, e a Bíblia diz, Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou. Então o diabo não pode tirar o que Deus deu. Mas ele às vezes pode interferir. Olha, você tem a paz, eu não posso tirá-la, porque eu não tenho poder para isso, mas não vou deixar você usufruir dela. E fica a pessoa crente, e lembrando do passado, que foi traumatizado, que foi abusado, não sei o quê, que o pai bebia, que o pai batia, que o pai não sei o quê. Aí, o salmista Davi, lá no mesmo salmo que o pastor Adilson traz, Salmo 51, o salmista ora assim, ele diz assim, Senhor, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Então eu preciso dizer não para essas lembranças, sob pena de por elas ser escravizados. E aí, eu devo conviver com os problemas e viver a vida. A vida está aí. Você teve trauma? Teve, mas você não está aí? Teu avô abusou de você, teu pai, teu primo, teu irmão, isso aqui, abusou. Você foi espancado? Foi, mas você não está aí. O mais importante momento da existência do homem, do ser humano, é o agora. Porque o ontem saiu do meu controle. O daqui a pouco eu não sei se vou viver. Então agora, como é que você está agora? Vá para o salmista no Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O que passou, irmão, passou. O que você está vivendo agora, quando der meia-noite logo mais, o hoje vira ontem. O amanhã vira hoje. Então viva a vida, porque tudo que você passou
Por pior que tenha sido, não foi suficiente. Não foi capaz de impedir que você chegasse onde você está. Viva a vida. Doutor Eni Peniche. Realmente, né? O dia de hoje se chama presente porque é uma dádiva de Deus. E a gente precisa ficar atento a isso, porque aquilo que a gente foca fortalece. Quando está lá em Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que traz louvor, tudo que edifica, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. A gente tem todas as pessoas, se ela for buscar o problema lá atrás, se ela for buscar o perigo lá na frente, se você focar, você vai encontrar. Então, o mais importante é fazer como Jesus ensinou, né? Lá em Mateus 6:22, se teus olhos forem bons, o seu corpo será luminoso. E luz significa saúde, vida, criatividade. Sucesso é uma palavra que vem de suceder. Então, cada vez que uma pessoa sucede à adversidade, ela está construindo dentro dela o sucesso, ela está sendo bem sucedida, porque estar vivo é gerenciar problemas. Aí, como eu sempre falo, só tem problemas quem pode, né? Só tem problemas com avô, quem teve avô. Só tem problema com casa, quem tem casa. Só tem problema com carro, quem tem carro. Só tem problema com esposa, quem tem esposa. Só tem problemas quem pode. Ou seja, então não são problemas, são oportunidades. Então nós precisamos ter esse olhar. Se teus olhos forem bons, o seu corpo será luminoso. Isso eu estou falando de saúde, de qualidade de vida. E existe um crivo, ele é muito interessante, até no meio corporativo, no coach e tal, que hoje tem o QI, que é o quociente de inteligência emocional, intelectual, tem o QE, que é de inteligência emocional, e o QA, que é de quociente de inteligência de adversidade. E isso está sendo medido muito, porque as grandes pessoas que passam por tragédias, passam por perdas, traumas, e se autossuperam, elas alcançam camadas de inteligência interior no cérebro altíssimo, e elas se tornam muito melhor do que as pessoas que não tiveram problemas nenhum quase na vida. E isso é maravilhoso, isso é bíblico. Então Deus nos fez para a gente se autossuperar o tempo inteiro. E cada vez que a gente se autossupera, é celebrar, é comemorar. Tudo é uma passagem. A gente precisa colocar marco em toda a vitória que a gente tem na vida. E passar a focar exatamente as coisas boas. Ruins, se você procurar, você vai encontrar. Todas as pessoas. Seja, não importa a classe social, a quantidade que você tem, a sua conta bancária, a sua cor da pele, o seu sexo, não importa. Todas as pessoas, se focarem no problema, vai encontrar. Agora, a gente precisa fazer disso tudo uma oportunidade de crescimento. E que legado a gente vai deixar? Como a gente quer influenciar as pessoas ao nosso redor? Isso é o mais importante. Muito bem. E aí, pedir ajuda é importante? Compartilhar com alguém é importante? Muito. Pedir ajuda. Olha, as pessoas não vão adivinhar o que o outro tem dentro do seu coração. Porque muitas vezes uma pessoa está sorrindo e chorando por dentro. Então é importante procurar uma pessoa que você confie, seja o seu líder espiritual, seja uma pessoa que você... Às vezes você não tem uma pessoa na tua família que você confie, mas você procure um amigo, você procura um profissional, um médico, não sei, mas se abra, porque aquilo precisa diluir. Porque enquanto está dentro da pessoa, está tudo tão bagunçado, esse quebra-cabeça precisa ser montado, para que a pessoa entenda o que ela vai aprender com tudo isso. Porque tudo na vida pode ser ressignificado. Muito bem. Pesquisa do dia. Olha o resultado final aqui da nossa pesquisa. Você tem algum trauma de infância que ainda não conseguiu superar? 56% dizendo que sim. Da grande audiência da nossa melodia, 56% dizendo que sim. 44% dizendo que não. Nós vamos terminar esse nosso debate com uma oração. O pastor Alessandro Parreiras vai estar fazendo uma oração para essas pessoas que vão dar o segundo passo hoje. O primeiro passo foi esse aqui, de responder a pesquisa do dia, de mandar aqui parte da sua história. E o segundo passo já foi dado aqui pelos pastores e os nossos convidados de hoje. Então, para você que vai agora encarar uma nova etapa na sua vida, para equacionar esse problema para sempre, para que você possa viver. Nós vamos estar orando agora. O pastor Alessandro Parreiras, então, orando nessa hora. Meu Deus e Pai, vidas sejam curadas nesta manhã,
vidas sejam, ó Deus, abençoadas. Se milagre o Senhor tem para dar, se maravilhas, o Senhor entra com provisão, o Senhor é Deus. Pai, a quem precisa liberar perdão, a quem precisa, ó Deus, de ajuda. Pai, aqueles que estão carentes, necessitados, ó Deus, aqueles que olham para o futuro e têm medo, aqueles que estão vivendo um presente com sofrimento, a tua poderosa mão, que já ergueu e ergue, já levantou e levanta tantas pessoas, abençoe essa família agora, essa pessoa agora, Senhor, que talvez em lágrimas esteja, mas sejam lágrimas diante do Senhor. A bênção, a graça, a cura do Senhor sobre esta vida, no poder do Espírito Santo, conforme a tua palavra diz. Em nome do Senhor, nós ministramos com autoridade espiritual, com fé, em nome do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Amém e amém, Senhor. Agora 11h56. Debate Melodia. Pois é, agradecendo os nossos convidados de hoje. Quero agradecer com muito carinho meu querido pastor Adilson Henrique. Pastor Adilson, obrigado pela participação com a gente, meu mano. Mano, pastor Eliel, que satisfação. Estou extremamente agradecido a Deus por participar desta mesa tão seleta. Pastor César, doutor Eni, pastor Elisandro, alegria de conhecê-lo. E pastor Eliel, quero lhe agradecer, pela amizade, sobretudo a maneira como Deus tem te utilizado como instrumento. Talvez o irmão não tenha ideia, ou tenha, daquilo que Deus tem feito através da sua vida. Os membros lá da família nogueirense têm acompanhado Amém. Isso, tem sido, de extrema utilidade e esse seu trabalho. Deus te abençoe muito. Quero mandar um abraço à sua esposa, família, Obrigado, suas filhas. pastor Adilson. Estamos aguardando no dia 24 a 29 de outubro, vamos ter o 29º aniversário da nossa igreja, o Congresso da União Feminina, e estaremos lá aguardando também o pastor Eliel, um dos nossos preletores lá. Amém. Quero Bom prazer. agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos que aqui estão e mandar um abraço para o Francisco Silva, o Fábio, agradecer o pastor Anésio Sarmento, mandaram lá aquela correspondência, o aniversário da missionária Mônica. Abraço para ela. E ela ficou muito feliz, mandou um beijão para você. Obrigado, querido. Tá? E os irmãos da Alemanha, quando estiver lá, manda um abraço para o pastor Eliel, manda um abraço para a gente. Então, um abraço grande para esses irmãos. Eu quero deixar aqui, Eliel, um abraço aqui à missionária Mônica, claro, o Ariel, a Marilda, que está lá em casa, nossa querida bonecão, a Solange, e a Nilce, pessoas que aniversariaram. E eu gostaria também de mandar um abraço também para a Leide, que está nos ouvindo, a todos os pastores da SEADER, a família nogueirense, o Márcio que está aqui comigo, Grande a esposa Rosane. Deus abençoe. Muito obrigado. Eu quero mandar um beijo para esta dileta mesa e dizer, estar aqui é uma faculdade. Agora, estar perto de você está sendo, ser como um aluno que está aos pés de Gamaliel. Estou feliz por estar aqui. Um abraço. Obrigado, pastor Adilson. Pastor Elisandro Parreiras, obrigado, meu irmão, pela participação com a gente. Obrigado, pastor Eliel, a toda a mesa, com muita alegria. Deixar aqui para os nossos irmãos, atenção aí a todo o povo do estado, das igrejas do Brasil para Cristo, Sítio Manancial, em Arrozal, começa amanhã, doutor Alfredo Levin, de Israel, e pastor Ronaldo Rampazzo, num fim de semana de bênçãos. Então você pode entrar em contato pelo 2412-0088, 2412-0088, para Facebook a gente entra em contato, Elisandro Parreiras, e-mail pastorelisandro@hotmail.com. Deus abençoe a todos. Já que um abraço da minha esposa para a irmã Eni Peniche, que pediu aqui para ti.
Amém? E para toda a mesa, ao pastor Eliel. Obrigado. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. Olha, logo mais às 9h30 da noite tem o nosso Cristo em Casa. Quero convidar você a estar participando desse grande culto. Estará pregando logo mais o pastor Paulo Marcos Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Doutora Eni Peniche, muito obrigado pela participação, querida. Eu que agradeço, querido. Pastor Henrique aqui, uma bênção, né? Que simpatia. Pastor Elisandro, meu querido aqui, César de Andrade. Fica velhinho, pode ser que eu cuide de você. Quer chegar a 120, hein? Pois é, imagina eu, hein? E eu quero agradecer, Eliel, a você. Também mandar um abraço para a Aline, Obrigado, toda a sua doutora, família. obrigado, E eu quero mandar um abraço especial para o pastor Nilton Barreto, da Primeira Igreja Batista da Ilha do Governador. 104 anos de igreja, hein? Que beleza, Que hein? coisa maravilhosa. Maravilha. Pastor Nilton, sábado estaremos juntos, é um evento fora do Rio de Janeiro. Quero conhecê-lo pessoalmente. E eu quero mandar um abraço para todos os amigos do Facebook, né, Eliel? Eu já vi que você está no perfil 3, né? Já vi. Então, quem quiser me adicionar lá é Nipeniche 2, porque o perfil 1 também já está lotado. E se você quiser acessar os meus artigos, o meu trabalho profissional, é www.psicologaenipeniche.com. Então é um prazer imenso estar Obrigado, aqui, querido. doutor. Cada vez que eu estou aqui eu aprendo, Amém. eu compartilho Muito e bom. recebo essa energia gostosa de fé, de amor de vocês. Obrigada, Maravilha. Eliel. Obrigado, doutor Eni. O nosso decano. Agora é o título, né? Tem outro jeito, é o título que a gente... Essa barba branca, esses cabelos caídos, os laterais, né? Porque o central já... Né? Os centrais já foram, né? Pastor César, obrigado, irmão. Eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Bom rever você, Eliel. Tá com essa turma Fala, aqui. César. Poxa, eu não posso nem ficar velho sossegado. Pelo amor de Deus. Tá vendo aí, viu, pessoal, como é que eu sofro aqui nessa mesa? Eliel, olha só. O pessoal de Cordovil, Assembleia de Deus de Cordovil, estará em festa sábado e domingo. E me Legal. pedido para dar uma alô aí para você também. Legal. O coral Vozes Angelicais estará completando 50 anos. Que isso? E você não sabe da maior, agora que você vai saber a minha idade mesmo. Você fundou o coral. Não fundei, não. Deixa eu te falar, eu não fui no dilúvio não, mas pisei na lama. Deixa eu te falar aqui. Eu não fundei não, mas há 40 anos atrás, eu fui um dos regentes do coral Voz Angelicais. Olha aí. Garoto. Olha aí. Com o Joel Antunes, que foi um dos grandes regentes. Verdade. Beijo pro Joel Antunes. Depois, eu com ele fui reserva do Joel Antunes, ele era o primeiro titular, eu era o auxiliar dele. Depois de mim veio o Isaías, um grande regente. Depois veio também o Misael. E eu regi duas das maiores solistas que eu conheço, estão até hoje lá, a Noêmia e a irmã Laís, o sogra do Joel. Regi irmão Lauro, falecido, irmão Zaqueu. Hoje o coral está sendo regido por uma fera também, um garotão, Carlos Alberto Duarte. Abraço para ele. E vai ser jubileu de ouro do coral Vozes Angelicais, sábado agora e domingo, 28 e 29, às 18 horas, na Assembleia de Deus de Cordovil, na rua Piaíba 285, com o tema Celebre os céus, trema a terra, com base no profeta Isaías 64, 1 ao 4. Então, hoje a batuta está com Carlos Alberto Duarte, mas modestamente, doutor, embora há 40 longos anos atrás, eu fui um dos regentes do coral Vozes Angelicais, com Joel Antunes aí, tudo mais. Então, um beijo a esse pessoal de Cordovil, ao pastor Francisco, parabéns pelo trabalho que realiza. A toda essa turma de Cordovil, boa festa. Se der, eu vou dar um pular. E Léo, o pessoal está te aguardando também. Legal. Deus abençoe. Obrigado, doutor. Pessoal. Obrigado, querido. Obrigado a Luciane Severo, a Geisa Ramos, a Nathalie Melo e também a Isabela Burim. Obrigado pela participação com a gente. A gente volta então logo mais às 9h30 no Cristo em Casa. E amanhã às 8, logo após Oliveira Júnior com o nosso Bom Dia Melodia. Amanhã às 8 tem o nosso Disque M, às 11 o nosso debate. Obrigado, gente. Um grande abraço. Edinho Lobo e Débora Lira a partir de agora no Tarde Maior. Valeu. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia. Mais um Debate Melodia. Mais um Debate Melodia.